Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de desenho animado? Eu sei que gosta, por isso você está aqui, né? Pois é, hoje nós vamos lembrar de um clássico dessas animações que fizeram a infância de muitos de vocês e, por que não, o dia a dia também. E você sabia que dá para aprender, dá para extrair coisas de geografia do filme? Tá duvidando? Então bora lá! A Era do Gelo, Ice Age, animação de 2002, dirigida por Chris Wedge e co-dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, que posteriormente, nas continuações, acabou assumindo a direção sozinho. Pois é, né? Para quem conhece, na verdade, ele está falando do filme original de 2002, mas A Era do Gelo tornou-se uma franquia com várias outras sequências. Neste filme, nós temos como pano de fundo o título Era do Gelo, que será um dos focos nossos aqui da discussão de caráter geográfico, aonde nós começamos vendo Scratch, uma espécie ali de esquilo pré-histórico que está tentando enterrar para guardar, já que está vindo, né, um período de frio intenso, tentando reservar o alimento para comer depois, uma bolota. Você chamou de noz, né? Você chamava de castanha. Pois é, aquilo lá tem o nome, chama bolota. Não tá acreditando? Coloca no Google aí, bolota Era do Gelo, você vai ver que é exatamente o mesmo bang. Pois é, ele está tentando guardar a sua bolota, só que uma sucessão de problemas, né, de uma condição, parece que o cosmo todo está agindo contra ele, ele não consegue enterrar e definitivamente guardar o seu alimento para resguardar posteriormente. Dali nós somos apresentados a um personagem, né, um do trio protagonista, Sid, uma preguiça que acabou sendo deixada para trás pelo seu bando e sozinho, né? Sid tem uma característica que é, primeiro, falar aos montes e ser bastante atrapalhado, espontâneo, divertido, porém, ao mesmo tempo, causa irritação em muitas pessoas. Sid acaba pisando, né, nos frutos fecais, nos excrementos, você entendeu, né? De um pequeno animal que semelhante a um tatu e acaba tentando limpar as suas patas sujas em cima das folhas que seriam alimentos de outros animais pré-históricos ali, que seriam da família dos rinocerontes. E deixando eles enfurecidos, já que eles estavam prestes a comer aquelas folhas, e ele limpou os seus pezinhos sujos de você entendeu o quê, né? E estragando o banquete deles. Apesar de eles não serem animais carnívoros, eles vão para cima, enfurecidos, para tentar dar um sarrafo em cima da pequena preguiça, que acaba sendo salva por Manny, um mamute, que apesar de não estar ali muito afim, né, de conversa com a falante preguiça, ele acabou ajudando em um espírito altruísta e, no fundo, respira fundo ali e acaba achando que foi a maior bobagem que ele fez, porque agora está aguentando a preguiça atrás dele com um tom de agradecimento, alívio e sentimento de proteção e falando, deixando ele de saco cheio. Em outro local, um bando de tigres dente de sabre tentava criar uma emboscada em cima de grupos humanos, porque eles ali estavam, né, numa questão de conflito territorial, de briga de interesses. E uma mãe com uma criança acaba conseguindo, né, pular e se salvar, né, no meio da emboscada dos tigres dentes de sabre, e Diego, o responsável por abater a mãe e o seu pequeno bebê, acaba sendo incumbido pelo líder do bando com a missão de resgatar o bebê para, né, enfim, depois de completar a sua missão neste atrito que eles estavam tendo com este grupo de seres humanos. É no meio deste imbróglio que nós temos então o cruzamento destes quatro personagens. Manny, Diego e Sid, que estão ali na missão, ao ver o bebê, ficam naquela incumbência, no caso Manny e Sid, de levar o bebê para a sua família, né? A mãe acaba, né, aparentemente falecendo, mas levar aos outros humanos, ao mesmo tempo em que Diego tenta sorrateiramente aproveitar ali da inocência dos dois, demonstrando este interesse, mas na verdade com o pensamento de abater o bebê posteriormente. Enquanto o Scratch continua na sua saga de tentar pegar a sua bolota para enterrá-la para comer posteriormente.
Falar mais sobre o desenho aí seria entregar a série de piadas e situações que ele vai abordar. Caso você ainda não tenha assistido ou queira reassistir, ele vai fazer uma série de piadas, né, em cima da ideia de como você tem grandes geleiras se formando naquele inverno rigoroso que está por vir, né, toda hora o gelo trincando, cara, tendo avalanches. Fora as outras piadas que, de novo, a função do canal não é spoiler e tirar a sua diversão. Você sabe por que o nome é Era do Gelo? Para a gente entender o termo Era do Gelo do Tito, hoje nós vamos falar sobre eras geológicas. Caso você já tenha aprendido na escola, eu sei por histórico dos meus alunos que, se não são todos que me assistem agora, a maior parte acha um saco, né, essa parte. E realmente, eu sei, eu concordo que é um esquema muito detalhoso, com muitos nomes que não são tão simples da gente memorizar. Então, vamos tentar fazer um passo a passo, fazendo uma observação junto a um esquema das eras geológicas e passando pelos pontos mais relevantes, mais importantes, para tentar te ajudar eventualmente, seja para você que está estudando, para o seu trabalho na escola, para a sua avaliação, para você fazer o seu vestibular, ou apenas porque você é um curioso e nunca parou para pensar ou tem esta dúvida sobre como aconteceu o evolutivo da Terra. Era geológica, primeiro vamos entender que é uma unidade de medida de contagem da história da Terra. E lógico, a gente tem que pensar que a história da Terra, numericamente, quantitativamente, ela é de uma proporcionalidade muito diferente da nossa, de vida de seres humanos. Nós vamos falar aqui, lógico, a gente está falando em 2020 e de média como referência, povo brasileiro. Tá? Nós temos uma expectativa de vida aqui na casa entre 70 e 75 anos. Nós estamos falando de uma unidade de medida da Terra que conta-se na expectativa pelos estudos feitos em cima de fósseis, carbono 14, de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Ou seja, as medidas elas são muito diferentes daquilo que a gente tem no dia a dia. Então, primeiro, não tente fazer comparações, equiparações das proporções, já que elas são muito dispares. A gente pode tentar fazer analogias, mas tentar compará-las, isso em aspecto, né, de proporcionalidade, não vai rolar. Vamos dar uma primeira olhada na tabela, no esquema de era geológica. Então, quando a gente observa, primeiro reparem que ela é composta por divisões. Então, são unidades de medida diferentes. Para entender essas unidades de medida, vamos fazer um comparativo, uma metáfora comigo aqui. Nós, aqui, por exemplo, no Brasil, na maior parte do globo, utiliza o calendário ocidental cristão gregoriano, que nós temos aí o padrão de janeiro a dezembro como contagem do ano. Um ano de 365 dias e 6 horas é repartido em 12 meses. Sendo que esses meses a gente particiona em semanas, que são particionadas em dias. Essas microdivisões temporais, elas servem para te dar mais precisão em cima da informação. Por exemplo, eu posso falar para vocês, eu faço aniversário em dezembro. É uma informação temporal, mas ainda fica uma dúvida com relação à especificidade, à mais precisão. Eu posso falar, eu faço aniversário em 13 de dezembro. Eu já tenho uma precisão maior. Da mesma forma, vamos voltar aqui então para o esquema, nós temos a classificação de eras geológicas, da temporalidade da Terra, em éons, eras, períodos e épocas. Então, essas fragmentações, entendam que são microdivisões pensadas na ideia de dar mais precisão aos eventos. Porque do mesmo jeito que eu pensar assim, eu faço aniversário em dezembro, talvez alguém que me assista agora, você que está vendo aí agora, talvez você vai falar, eu também. Mas nós fazermos aniversário no mesmo mês não necessariamente quer dizer que exatamente no mesmo dia. Do mesmo jeito, quando eu falo de um evento do período, né, sei lá, da era paleozoica, não necessariamente que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Por isso eu vou dividir o paleozoico em cambriano, ordoviciano, siluriano. Calma, eu sei que já começou a dar um desespero nos nomes, né? Vamos mais devagar.
É lógico que eras geológicas é uma análise que vai além da geografia. A biologia utiliza, a química, a geologia. Então, uma série de segmentos do ramo científico como um todo fazem estudos e têm acréscimos em cima de todo o calendário que compõe as eras geológicas. Para nós aqui em geografia, nós vamos fazer um recorte muito mais para entender o esquema, a formação da estrutura da Terra enquanto geologia, vulcanismo, né, e surgimento de vida também. Primeiro, vamos fragmentar em 4 macrounidades analisadas, análises de tempo, né? Então, lógico, de novo, quando a gente olha a tabela, tem mais informações, mas essas minúcias, elas não vão ser tão analisadas para a geografia no esquema de ensino médio ou de pré-vestibular. Aí seria muito mais específicos de estudos antropológicos, biológicos, paleoclimáticos, então não vamos entender tanto as minúcias. Caso você tenha essa curiosidade, você fuce depois na internet, você vai encontrar mais informações ou deixe uma pergunta aqui, qualquer coisa, né, no nosso campo de comentários. Então, vamos pensar de baixo para cima, então, do mais antigo para o mais recente. Lá embaixo, nós temos as chamadas eras proterozoica e arqueozoica. Esse final oica, oica vem de zoica, no caso, de vida, né, no grego. Então, todos esses nomes, eles são batizados a partir de uma lógica de entender o evolutivo da vida. Esse arqueozoico, esse proterozoico, esses itens antigos, né, de análise de vida, nós muitas vezes vamos ler o termo pré-cambriano. Então, vamos fazer uma dica aqui. Quando você ver pré-cambriano, entenda que a gente está, na verdade, analisando a aglutinação das informações de período proterozoico e arqueozoico, que são os primeiros dessa história da Terra. Eventos destes momentos: a solidificação da crosta, a formação da superfície terrestre, o desenvolvimento das primeiras formas de vida, formação ainda de uma atmosfera bastante, né, arcaica, pensando que essas formas de vida são aquelas lá das aulas de biologia que você já viu, daqueles seres ainda unicelulares, de forma bastante rudimentar, nada muito complexo. Agora, o curioso é que eu chamei de pré-cambriano, mas quando você olha a era seguinte, ela não se chama cambriana, né? É paleozoica. Então, esses outros 3, basicamente, é onde nós temos as formas de vida em aspecto mais complexo. Como eu falei, esse zoica vem da ideia de vida. Paleo, meso e cenozoica. Paleozoica, paleo, antiga. Mesozoica, meso é de meio, então vida intermediária no aspecto evolutivo. E cenozoica, seno de recente. Então, essa classificação dessas 3 divisões, as 3 eras, elas são a partir desse evolutivo da característica da vida já mais formada em aspecto complexo. O cambriano, que nós usamos com o batismo anterior para a junção do proterozoico com o arqueozoico, é porque, se você reparar na tabela, a primeira divisão da era paleozoica, ou seja, o primeiro período lá embaixo, chamado cambriano, ou seja, a gente separa pré-cambriano antes do surgimento de vida complexa e a partir dali, então, com essas formas de vida complexa. Como eu disse, nosso foco em geografia não é tanto essa parte evolutiva da vida, porque nós temos esses estudos já bem, lógico, bem mais expandidos na parte de biologia. Mas alguns nós vamos utilizar aqui para entender aspectos geográficos. Este é o momento onde nós temos a formação de vida complexa, tanto vegetal quanto animal. Aqui nós temos expansão de grandes florestas. E para nós em geografia é importante porque essas florestas, elas serão a base da confecção de carvão mineral. Carvão mineral é um combustível fóssil, ou seja, fóssil é uma matéria orgânica que foi decomposta e entrou, esse aspecto de fossilização, né, entrou em processo de petrificação a partir de soterramento de material sedimentar sobre ela. Isso em outro momento, outra aula, quando a gente falar de combustíveis, nós expandimos esse conceito. Mas a princípio entendamos, Paleozoico, período onde a gente tem o desenvolvimento, né, do início ali do que será colhido por nós hoje em tempos mais modernos, as reservas de carvão mineral.
Em aspecto de vida como um todo, é aqui quando nós temos em ordem a formação de vida animal mais complexa, com peixes na água, migrando para a porção já continental como anfíbios e transformando-se em animais terrestres exclusivamente, vamos chamar assim, como os répteis. A era mesozoica, para nós aqui no Brasil, tem detalhes curiosos. Esse é o momento onde há um intenso vulcanismo na Terra que está fragmentando a sua crosta, formando placas tectônicas e separando os continentes. Nós temos aqui a dispersão do movimento de continentes. Caso você não tenha visto, né, o nosso vídeo, fica a dica aqui para você procurar o vídeo sobre o filme Terremoto, Falha de San Andreas, e o outro sobre o Inferno de Dante, que vão falar sobre essa parte de vulcanismo e tectonismo. Fica a dica. Bom, pensando aqui no que nós temos, né, nessa configuração temporal, falando no Brasil, é aqui quando nós temos o registro de vulcanismo no nosso país. Lógico que hoje não há sinais de vulcanismo em atividade, mas há sinais de vulcanismo derivado de quando a América do Sul se separou da África. E esse processo de separação foi derivado de um preenchimento, de uma atividade vulcânica que preencheu o vão a partir da separação destes dois continentes. A ideia é que aqui nós temos um contexto onde na fragmentação, né, na divisão em períodos, você vai ver um nomezinho que talvez te remeta a filme. Período Jurássico. Pois é esse aí mesmo. O nome Jurássico porque é aqui onde nós temos o auge, a era dos dinossauros. Então, para nós em geografia, é importante destacar essa expansão vulcânica e todos os territórios que não são do tempo da Pangeia, Japão, Havaí, Islândia, são de geologias derivadas deste momento, começam a eclodir através dessa grande expansão de atividade vulcânica. É importante destacar o final, né, no período já Cretáceo, o final desta era, que é uma marca forte, que para muitos segmentos científicos, né, tem uma grande função, mas eu acho que aquele que mais intriga você, que gosta do assunto, é a extinção dos dinossauros. A ideia, né, mais aceita pela ciência hoje é que um grande asteroide caiu na Terra, na região do Golfo do México, tornando então uma pancada enorme, incinerando tudo o que estava ao redor, matando vegetações ali, que então tornaram a questão do acesso à alimentação por parte dos herbívoros mais difícil naquele raio. Porém, não é este apenas o evento que mudou a história da Terra. A ideia é que o impacto foi tão grande, pensando que o tamanho, né, da porrada que você deixou no atingido asteroide no solo da Terra, ergueu uma grande poeira que transformou a atmosfera num ambiente escuro, cinzento. Imagina você abrir um guarda-sol e você ter então uma barreira para impedir, para reduzir a entrada de raios solares. Isso fez com que você tivesse, com menos intensidade de raios solares, uma redução da quantidade de espécies vegetais, porque elas começam a perder, né, a sua manutenção de vida por causa da redução de processo fotossintético. Por causa disso, os dinossauros herbívoros sem alimento começam a morrer. E os carnívoros, já que não têm o que predar, também começam a morrer. Eu sei que você achava que era o Thanos estalando que fez todo mundo sumir ao mesmo tempo, né? Não, não foi assim. Te faz sentido alguma coisa com o filme de hoje? Então, esse esquema de redução da entrada de raios solares na Terra deu origem a uma era do gelo, aonde nós já temos o evolutivo ali de seres humanos, ele está falando ali no momento onde há os seres humanos e o convívio com esses animais, esses mamíferos, a chamada megafauna. Animais que, comparados com os de hoje, têm um porte bem maior. E acredita-se que esses animais da megafauna desapareceram na ideia evolutiva de eles acabarem reduzindo de dimensão por causa, inclusive, do surgimento do ser humano, que predava os mesmos alimentos e até os caçava por causa do seu porte grande em organização de bandos de seres humanos ali para conseguir cercá-los e usá-los, inclusive, como mecanismo de alimentação. Pois é,
E aqui, né, no Cenozoico, onde nós estamos então, né, vivenciando hoje, onde se passa o filme, nós vamos destacar aqui duas divisões, dois períodos. O período terciário é onde nós temos a formação das grandes cordilheiras. As cordilheiras formadas por choque de placa tectônica e movimento orogenético. E também aqui que a configuração dos continentes como nós temos hoje, como nós conhecemos, né, se assentou, entre aspas, ficou quietinha. Quietinha não, porque ela não está quietinha, tá? De novo, assiste o vídeo lá que você vai entender. E então você tem a configuração dos moldes do que nós temos hoje, até chegarmos no quaternário, que é onde tem como evento principal o surgimento do homem moderno, do ser humano. Pois é. Já destacando que há dentro do segmento científico uma proposta que nem todos aceitam, mas aqui vamos fazer a ênfase, caso você acabe assistindo esse vídeo no momento onde ela já está, né, mais difundida e aceita, que é a divisão de um outro período que seria o quinário antropogênico. A ideia é que o ser humano, a partir do momento como ele vai se modernizando, se organizando em grupos sociais cada vez maiores, ele se transformou num elemento extremamente relevante na história da Terra, a ponto de que ele, enquanto organização social e personagem da Terra, alterou de uma forma muito drástica a composição do planeta, seja mudando o relevo, mudando cursos de rios, elementos climáticos, extinguindo espécies animais e vegetais, entre vários outros aspectos. E aí, você sabia disso tudo? Eu sei que você acha o assunto bastante encardido, chato, mas qualquer coisa eu te indico, volte o vídeo, acompanhe pausadamente, veja a tabela, veja o esquema das imagens para te ajudar nesse aspecto de memorizar. Tente fazer esse aspecto de encadear os eventos, porque eu acho que é mais fácil entender do que decorar. Tudo bem? E você aí? Fica aqui o meu convite, né? Fuça esses outros vídeos aqui no canal, se inscreva nele, ative o seu sininho para que você receba as notificações dos vídeos novos, deixe seu like e indique para os seus amigos. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!